Beleza. Gente, vamos começar um novo tópico hoje bastante interessante, né? Tanto do ponto de vista, né, da física, da biologia e da história, tá? Vamos falar sobre energias e conservação de energia. Vamos começar do básico mesmo. Definindo o que é trabalho, as energias, né? Vamos começar mecanicamente, né? Porque ela vai evoluindo para, né, para energias, vamos falar assim, mais complexas, né? Mas que no fundo, são sempre associadas aí às energias fundamentais, né? Por exemplo, quando a gente fala de energia química, né? Uma reação química liberando energia para ação muscular, tá? No fundo, isso aí é uma energia elétrica, tá? Então a gente vai tudo de química envolve, né, cargas elétricas. Tudo, 100%. Né? Então, ela, na verdade, é uma energia elétrica. Ou, se eu preferir dizer, né, no caso biológico, é mais elétrico, mas tem algumas coisas também magnéticas. Então, energia eletromagnética. Tá? E a gente vai conversar a respeito disso. A gente vai falar, por exemplo, aqui sobre metabolismo, né, do ponto de vista histórico, né? A ideia de energia não é algo assim que o cara concebeu e pum, acabou, né? Não, ela tem uma evolução histórica, entendeu? Que são algumas quase, né? Vamos dizer assim, de 200, 300 anos para a gente chegar nessas ideias que estão aqui, tá? Envolveram vários nomes, muitos nomes, na verdade, né? Várias pessoas, até chegar numa ideia, num princípio de conservação de energia. E tem uma história bastante interessante envolvendo, né, questões biológicas, tá? Né? Um médico, na verdade, contribuiu muito, e depois, no momento oportuno, eu vou contar essa historinha para vocês, né? Para essa ideia, né, de conservação de energia. Beleza? Então, ao longo desse tópico, a gente vai conversando mais. Então, hoje vamos começar, tem que começar com o basicão, a ideia é essa, né? Eu, como eu falei para vocês, né? Eu gosto não, mas eu acho que é mais produtivo a gente construir junto, né? É muito fácil eu chegar aqui e jogar as equações para você. Física não é equação, né? A equação é é uma síntese de uma ideia, de um pensamento, de um conjunto, né? De ideias, né? Que são colocadas e expressas ali naquela relação matemática. Então, só saber a equaçãozinha não ajuda nada, gente. Então, o que é mais significativo sempre para o biólogo, né? Ó, se você estiver ali no teu momento ali do teu trabalho, se precisar, não quer fazer uma continha, você vai lá e pega a equação, acabou, não precisa ter aula de física, né? Então, o mais importante para a gente aqui é o quê? Entender os conceitos que estão associados a essas grandezas físicas, a esses fenômenos, né? Então, paciência, vamos devagarzinho, e isso, né, demanda que a gente raciocine, que a gente pense. E o meu trabalho aqui é mostrar para vocês, né, ajudar vocês nesse raciocínio, né? Então, vamos começar com o trabalho, o conceito de trabalho, né? O conceito de trabalho na física, ele está intimamente relacionado à ideia que a gente tem de trabalho, tá? Trabalho aqui para a gente é uma energia. Mas quando a gente realiza trabalho, né? A gente já fala cotidianamente, né? Não precisa nem ir para aula, né? A gente aprende isso no dia a dia da gente, né? Desde criança, né? A gente trabalha, se a gente faz qualquer atividade física, qualquer trabalho, né? A gente cansa. Cansa por quê? Porque a gente gastou o quê? Energia, né? Então a gente gasta energia. Trabalho é energia, tá? Então, nossa forma de expressar o trabalho mecânico aqui é fundamentado nessa ideia de energia. Como eu falei com vocês, foi construída durante muito tempo, tá? Então, vamos fazer uma experiência de novo aqui com os meus desenhinhos lindos aqui, tudo reto, né?
Vamos pegar, por exemplo, aqui uma caixa, coisa muito simples, todo mundo consegue imaginar, né? Uma caixa de massa M, tá? E aí eu vou arrastar essa caixa, eu vou puxar essa caixa pelo chão, né? Vou arrastar ela. Pô, não é legal, coloca uma rodinha nela, não importa, só para a gente imaginar, né? Então ela sai, enquanto eu arrasto, né? Eu arrasto ela daqui até aqui, né? Ao final desse meu exercício, dessa minha atividade, né? Eu fico cansado, né? Eu canso, eu realizo um trabalho, eu gasto energia, né? Se eu percorro essa distância, né? Vou chamar esse cara aqui de 1, né? Eu fico cansado. Agora, o que acontece se, ao invés de eu sair daqui, dessa posição inicial, e for até lá na frente? Se eu ando mais, uma outra posição aqui, R2, maior do que R1, eu fico mais ou menos cansado, né? Você mora na República ali do lado da Unifal, né? Você vai fazer as suas compras lá, aí você sai lá do supermercado carregando aquela sacoleta. É essa a atividade, essa é a massa que você está carregando, que você tem que arrastar ela lá do supermercado até a sua casa. Aí você, claro, você saiu de lá carregado com aquelas sacolas, na hora que você chega lá na República, você, pô, tá cansado, suando, né? Você realizou trabalho, você gastou energia, né? Agora, vamos supor que você tenha ouvido que lá no supermercado Pinheiros, lá no Pinheirinho, lá perto da outra Unifal, né? Tem uma promoção e as coisas não estão fáceis, né? Você fala assim, não, vou lá na Unifal. E aí você, claro, pega as compras, mesmos produtos que você comprou lá no supermercado perto da Unifal, pode ser Unisul, São Paulo, o que quer que seja, né? E aí você agora sai lá do Pinheirinho e vem trazendo as suas compras para a sua casa ali perto da sede da Unifal. Opa, agora você anda muito mais. É a mesma massa, é a mesma compra, né? Mesma força que você tem que fazer para sustentar ela, né? Para carregar essas compras, só que agora você vai andar uma distância o quê? Muito maior. Então, o que acontece nesse caso? Você chega em sua casa, naturalmente, não preciso nem forçar muito a barra, mais cansado. Ou seja, você gastou mais energia, né? Então, o trabalho que a gente realiza, eu vou usar uma letra do inglês para equacionar ele, né? Do trabalho do inglês work. Eu vou escrever assim com 2 tracinhos aqui, tá? Então, o trabalho, ele é proporcional a essa distância que a gente percorre. Quanto maior a distância, mais trabalho eu realizo, ou seja, mais energia eu gasto. Concorda comigo? Né? Sempre assim, proporcionalidade. A gente vai entender isso, sempre construído dessa maneira. Beleza? Ora, né? Então, é proporcional a essa distância que eu percorro. Isso é uma coisa que é intuitiva da gente, né? Agora, vamos melhorar isso daí. E é diretamente proporcional. Quanto maior a distância, maior a energia. Por isso que eles estão ali, ó, né? Não é um sobre, né? Então, o que acontece agora se, né, da mesma maneira, eu aumento a massa, né? Agora eu vou comprar, não a compra da semana, eu vou fazer a compra do mês. E aí, eu ando aqui, ó, mesma distância do primeiro caso, né? Eu saio de lá, eu andei a mesma distância R1 do primeiro caso, né? Andei a mesma distância. Agora, o que acontece? Eu vou chegar mais ou menos cansado, comparando, né? Estou comparando esse primeiro exemplo aqui com esse agora. Vou percorrer a mesma distância, só que agora é uma massa maior que eu tenho que carregar. Então, portanto, agora, o que acontece? Né? Eu vou ter que aplicar uma força maior
Concorda comigo? A força que eu tenho que colocar aqui agora é uma força maior do que a do primeiro caso. Né? Então, eu tenho que aplicar uma força maior, vou ter que fazer mais força. E aí, o que que acontece? Ó, o trabalho que eu vou realizar agora, a energia que eu vou gastar, vai aumentar também. Vou chegar em casa mais cansado. Né? Concorda comigo? Então, eu posso concluir que também, né, o meu trabalho, a energia que eu gasto realizando esse trabalho, levando as compras até em casa, ele é proporcional e mais do que isso, ele é diretamente proporcional à força que eu tenho que fazer para arrastar, né, para realizar o trabalho, para arrastar essa massa, né? Aqui, desculpe, né, uma massinha, aqui uma zona. Então, agora, a força que eu tenho que fazer é maior e o meu trabalho é maior, a minha energia que eu gasto é maior. Então, ele é diretamente proporcional à força que eu aplico. Hugo, Né? Oi. no caso, nos exercícios, quando for falar de trabalho, a gente vai estar falando de alterações de massa na maioria ou em todos, porque a gente está falando de coisas que acontecem no mesmo planeta. Mas, por exemplo, se mudasse de planeta e mudasse a força de atrito que você tem que superar para você colocar em movimento essa caixa, também aumentaria o trabalho, não aumentaria? Tá, então, cuidado. Massa, a quantidade de matéria que um corpo tem, independe do planeta. Está confundindo massa com peso, massa com força gravitacional. A força gravitacional, o peso, depende da atração gravitacional, portanto, depende de onde você estiver. Primeiro, joia? Segundo, a força gravitacional, ela associa, ela está ligada à força de atrito, verdade, né? Porque a força de atrito é a força de contato, né? Você tem aqui as ranhuras do chão e aqui as ranhuras ali da caixa, microscópicas, né? Eu estou colocando aqui. Se eles não estão muito em contato, não tem problema. Agora, se a força gravitacional puxa, e aí eles estão bastante em contato, agora o atrito aumenta, tá? Mas aqui não estou nem considerando atrito. Eu só estou pensando na minha força, vamos pensar assim então, não tem atrito. Que vocês vão sempre na frente, né? Mas depois eu coloco o atrito. Por enquanto, não tem atrito. Não tem resistência do ar também, tá? Então, não tem atrito. É isso que está acontecendo, né? É a mesma massa. Então, se você tem que realizar, né? Vamos supor que você é um astronauta, está lá no espaço e tem que colocar, né, um asteroide em movimento, ele está parado em relação a você, e você quer colocar ele em movimento, você tem que aplicar uma força sobre ele. Você quer tirar ele de um lugar e levar até outro. Então, você tem que realizar um trabalho. Esse asteroide, né, essa energia que eu vou gastar é igual lá no planeta, lá no espaço, ou aqui na superfície da Terra, uma vez que a gente desconsidere, né, a física é desprezível, né, então uma vez que a gente despreze, né, o atrito, a resistência do ar e tal, tudo mais, tá? Porque a quantidade de matéria é o quanto de matéria o corpo tem, beleza? Então, olha só, olha como é que a gente constrói as coisas. Se é intuitivo para a gente que depende de quanto que a gente tem que arrastar as coisas, do quanto a gente tem que carregar, beleza, então tá aqui, né? A gente sabe que é proporcional a esse cara aqui. Se a gente sabe, também é intuitivo de que quanto mais força a gente tem que fazer, mais cansado eu vou ficar, mais energia eu vou gastar e, portanto, maior é o meu trabalho, tá certinho isso aqui. Em vez de pensar numa caixa, a gente podia ter pensado assim, ó, tô no Fusquinha e acabou a gasolina. Olha só, a minha aula é muito atual, hein? Eu trabalho só com as coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. Mentira. Aí, o Fusquinha, acabou a gasolina, você tem que empurrar até o posto. Beleza? Chegar lá no posto, suando. Agora, em vez de você ter um Fusquinha, você ter uma Dodge Ram, né, gigante, aquelas carro monstro, né? Acabou a gasolina, você tem que empurrar até no posto, né? Do mesmo lugar até o mesmo posto. Você vai chegar lá muito mais cansado, porque você vai ter que fazer a mesma força, apesar de a distância que você vai percorrer ser a mesma, né? Então, a força também é diretamente proporcional. Ótimo. Então, como é que a gente junta essas duas coisas? Quinta série. Nossa, eu detesto falar isso, mas é verdade, né? Eu aprendi isso quando eu estava na quinta série, matemática. Grandezas diretamente proporcional e inversamente proporcionais. Como é que a gente junta isso? Pelo produto, né? E aí depois a gente faz uma definição. Então vai ser a força vezes o deslocamento, né?
enquanto você está aplicando a força, você está deslocando, né? Você está percorrendo uma certa distância, então você calcula qual é o trabalho, né? É a força vezes o deslocamento. E eu vou definir, né? Eu vou tirar essa igualdade, vou definir trabalho dessa maneira. Vou melhorar ela ainda um pouquinho mais, só por, né? né? Eu vou melhorar um pouquinho ainda mais esse cara, tá? E se, agora, voltando aqui, ó, no meu primeiro caso. Se ao invés de eu aplicar uma força na horizontal, como está aqui, eu aplicasse uma força aqui, assim, ó, com certo ângulo para cima. E agora? Ué, vai deslocar? Ela vai sair? Vai, né? Vai parar lá na frente? Provavelmente. Né? Vai percorrer a mesma distância? Vai, né? Mas eu vou estar desperdiçando força aí na brincadeira, não é mesmo? Por quê? Porque tem a força, quando ela está aplicada com esse ângulo aí, eu posso decompor ela, na verdade, em duas. Vou colocar aqui, né, um outro eixinho, né? Então, existe uma componente dessa força, né, Pitágoras, né? E uma outra componente dessa força aqui, né, que seria a força paralela ao deslocamento e uma força perpendicular ao deslocamento. Então, eu peguei uma força e decompus ela em duas. É como a gente decompõe um número, né? 5, 2 mais 3, tá? Eu posso pensar, se eu falar assim, 2 mais 3, automaticamente na minha cabeça vem o número 5, né? Então, eu posso falar o 5. Então, força paralela e força perpendicular ao deslocamento. É a força F verde que está aplicada ao longo aí de uma diagonal aí com um ângulo θ. Então, quem é, agora olha só, pensando que nessas duas forças, qual dessas duas forças é que realmente está arrastando o bloco? Essa massa em M pequenininha. A força perpendicular para cima ou a força paralela ao deslocamento? A força paralela. É, natural isso, né? E aí, de novo, Pitágoras, né? A gente tem que, não pode ficar com medo, né? Se você, então, tem aqui um triângulo retângulo aqui. Essa é a força F. Esse é o ângulo θ. Esse cara que está aqui é a força paralela. Num triângulo retângulo, ó, tem um ângulo 90 graus aqui, a força paralela se relaciona com a hipotenusa, que é a força F, através de uma função trigonométrica. É cateto adjacente ao ângulo θ? É, então é a função cosseno do ângulo. Então tem que tomar cuidado com relação a isso. Eu vou melhorar esse cara aqui, então. Ah, joia. Então não é qualquer força paralela, né? Ah, qualquer força. É a força paralela ao deslocamento. Então aqui, vou colocar vermelho de novo, para continuar ficando tudo bonitinho. Considerando isso, então meu trabalho é igual. Quem que é a força paralela? É a força F que eu aplico. Só que vezes o cosseno de θ. Então vou escrever assim, ó, deixar o cosseno de θ para o outro lado. E aí, fechou o meu trabalho. Beleza? Aí, tá aí a nossa expressãozinha fechadinha construída. Ó, a gente entende, olha. Não ficou melhor assim? Se eu simplesmente chego aqui para vocês e começo a aula aqui, ó. Gente, definição de trabalho. Trabalho é energia, força, vezes o deslocamento dessa força. Pronto. Mas por que, Hugo? Por que que é assim?
Aí agora você já sabe, porque é assim que a gente faz a experiência, percebe no dia a dia. Beleza? Joia? Então, quando eu estou arrastando uma caixa, empurrando um carro, limpando a casa, arrastando a cadeira, o sofá, quando eu estou indo daqui até o mercado ou na academia, levantando, né, peso, né, eu estou fazendo o quê? Estou movimentando, né, massas. Meu próprio corpo é uma massa. E o fato de eu caminhar, sair de um lugar e ir até a cozinha, né, eu estou realizando trabalho. Minhas pernas, meus músculos têm que aplicar forças para que o meu corpo saia de uma posição e vá até outro lugar. Então, né, tem força aplicada e tem deslocamento. Se tem forças e tem deslocamento, tem trabalho sendo realizado, ou seja, tem energia sendo gasta, né? Então, ao final dessa atividade, desse trabalho, né, eu fico cansado. Vou falar isso o tempo todo, né? Porque daqui a pouco a gente vai falar sobre processos, né? Metabólicos, né? De gasto de energia, aquelas coisas que vocês talvez já estejam carecas, né? Como é que... Quem que é responsável por dar energia na célula? Ah, mitocôndria, né? Ah, e o que que acontece lá na célula? Gastando energia. Ah, ADP, ATP, né? A gente vai falar disso aqui. Então, isso está acontecendo o tempo todo, pelo menos eu, ser humano, né? Agora, eu posso também usar de máquinas, né? Para fazer trabalho para mim. Um carro é isso. Ele faz o trabalho para mim, né? Para me levar até onde eu quiser. Né? Esse é o intelecto humano, né? Conseguiu desenvolver máquinas para facilitar a nossa vida, para a gente não gastar tanta energia. Beleza? Joia. Posso continuar? Alguma dúvida aqui? Tudo certo, professor. Obrigado. Então, olha só. Então, agora vamos juntar isso daqui que eu estou falando com o que a gente já sabe. O que a gente já sabe? A gente sabe que quando a gente aplica uma força sobre um corpo, o que acontece com ele? Né? De novo, estou pensando só nessa força, mas se você quer, posso estar sendo simplista demais. Claro, quando a resultante de forças que agem sobre um corpo é diferente de zero, o que acontece com ele? Acelera. Ou seja, muda o estado de movimento dele. Né? Então, vamos lembrar. Né? Vou aproveitar esse... Vou começar aqui. Lembrando, né? Gosto disso aqui. Como assim eu lembrando? Eu não lembro disso. Força igual a massa vezes a aceleração. Né? Então, isso aqui é a segunda lei de Newton. E eu estou aplicando, olha lá, né? Eu estou aplicando uma força a uma massa, ele está parado, entrou em movimento. Né? Velocidade zero, no meio do caminho, velocidade diferente de zero. Variou a velocidade. Varia a velocidade, opa, tem aceleração. Né? Então, tem as duas coisas acontecendo ali, beleza? O que eu quero fazer aqui agora? Vou fazer a seguinte consideração. Vamos considerar que, nesse meu exemplo, a força ela é constante. Se a força é constante, ela não muda enquanto eu estou arrastando o bloco, né? Então, a aceleração é constante também. É uma consideração, tá? Não precisa ser assim. Né? Vamos admitir que... Né? Então, vamos fazer essa consideração. Tá? O que eu ganho com isso? Que aí eu posso trazer uma outra relação.
Quando a aceleração é constante, tem as equaçõezinhas da cinemática que a gente pode usar. E eu estou interessado aqui, né, no Torricelli. Né? Constante, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, vezes o quanto desloca, tá? Então, ó, eu quero usar essas duas relações que eu trouxe lá do lembrando, tá bom? E eu vou pegar a forma mais simples aqui, tá? Vou considerar que a força ela é paralela, então o ângulo entre, o ângulo aqui, ó, θ, paralela, né? O ângulo entre a força e o deslocamento é zero, ou seja, a força já está aqui, tá? Então, pensar assim, ó. Então, olha só. Trabalho vai ser igual a força vezes o deslocamento. Só que a força é igual a massa vezes a aceleração, certo? Mais a aceleração daqui de Torricelli, vamos separar a aceleração aqui, ó. Velocidade final menos velocidade inicial ao quadrado, dividido por duas vezes o deslocamento é igual a aceleração. Concorda comigo? Isolei a aceleração aqui. Ah, então a aceleração é isso? Vamos agora fazer o seguinte. Vamos substituir a minha aceleração aqui. Ah, então... Força vai ser igual a massa vezes aceleração. Então, é massa vezes velocidade final ao quadrado, menos velocidade inicial ao quadrado, dividido por... Coloquei o parênteses para a gente não misturar as coisas. Vezes o deslocamento. Né? Então, esse cara que está aqui é a minha aceleração. Opa, legal. Agora, o que eu quero fazer? Eu tenho a força. Vou substituir a força lá no trabalho. Cara, que malabarismo, meu. Não, calma. Então, trabalho vai ser igual a força, massa, vezes velocidade ao quadrado, final, desculpa, esqueci de parênteses. Vezes o deslocamento, vezes quem? Deslocamento. Oba! Deslocamento, deslocamento. Cara, que ficou grandão. Então, agora, o meu trabalho vai ser igual a... Vou abrir esse parênteses aqui. Então, a massa multiplicando, né? Então, a massa, velocidade. Professor, Oi? aí no caso a aceleração não entra? Eu fiquei meio confusa. Ué, mas olha só, eu substituí a aceleração. Ah, tá. Olha só. Peguei aqui de Torricelli e isolei a aceleração, ó. A aceleração é igual a isso aqui, ó. A aceleração é igual a velocidade ao quadrado, menos a velocidade inicial ao quadrado, de duas vezes a distância. Substituí aqui. Então, ficou força igual a massa vezes a aceleração, ó. A aceleração está aqui. Né? A aceleração está aqui, ó. Certo? Massa vezes aceleração. Tudo que está aqui é aceleração. Ah, tá, entendi agora. Beleza?
E aí, agora estou abrindo parênteses aqui, ó. Massa vezes velocidade final ao quadrado. Vou colocar aqui com esse primeiro. Então, aqui, você vai ter que o trabalho ser igual a massa vezes a velocidade final ao quadrado sobre 2, menos a massa velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Alguém aí reconhece o que é isso? Energia cinética? 10 para você. Perfeito. Olha aí. Vou definir, eu vou chamar, tá? Olha só, pensem aqui comigo, né? Eu tenho, olha o meu raciocínio aqui. Isso que está aqui é energia. Existe aqui, ó, um sinal de igualdade. Então, trabalho é energia. Quer dizer, então, que é igual a esse camarada do lado de cá. Então, quer dizer que essas coisas que estão aqui, como são iguais, são o quê? São energia também. A gente não pode, a gente não diz que laranja é igual a banana, né? A gente diz que laranja é igual a outra banana. Não! Confundi vocês, não quero. Laranja é igual a outra laranja, né? Então, energia só pode ser igual a energia, né? Então, olha só. Esses caras que estão aqui são energia, energia, energia. Por que que eu separei os dois? Porque elas são distintas em que aspecto? Isso daqui tem a ver... Eu devia ter trazido para baixo. Isso aqui tem a ver com a velocidade final. E esse cara que tem aqui tem a ver com a velocidade inicial. Porque a velocidade final que está aqui, massa permanecendo constante. Massa, velocidade final ao quadrado sobre 2. Então, seria o quê? Uma energia. Mas uma energia o quê? Final. Massa, velocidade inicial ao quadrado sobre 2. É energia, beleza. Mas é uma energia no início da brincadeira. Né? Então, eu vou definir. Perfeito. Eu vou definir. Vou fazer uma definição. Definição assim, é nome. É uma forma de enxergar as coisas que faz com que me ajude a entender ou fique mais bonito e assim por diante. Então, eu vou chamar de K, com esses dois tracinhos aqui, é o meu K maiúsculo, tá? Porque tem o K, tem o capa. No quadro já é difícil fazer isso, imagina aqui. Então, K, energia cinética, eu vou chamar de m vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, esse cara que está aqui, eu vou chamar de energia. Parabéns aí para quem lembrou. Cinética. É a energia, né? Por que que é cinética? É a energia do movimento. Corpos em movimento possuem energia cinética. Ah. Olha só como eu já posso aqui esboçar assim, trazer uma ideia de conservação de energia. João, a gente vai construir isso também. Oi. Só uma pergunta rápida. Se a energia cinética ela é definida como a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, então, pela definição na fórmula que você fez de trabalho ali, a gente poderia definir o trabalho como a variação da energia cinética Isso, também? não poderia não, é o que eu vou fazer. Já me adiantando então, se eu faço isso, né? Se eu defino dessa maneira, claro,
fazendo aí isso dessa maneira, essa definição, então, portanto, meu trabalho vai ser igual. O que tem aqui é energia cinética final. Quem que eu tenho aqui? Energia cinética inicial. Então, aqui eu vou ter energia cinética final menos energia cinética inicial. Como é que a gente escreve variações? Final menos inicial? Delta. Tá. Isso aqui recebe um nome, tá? Teorema. É nome, tá? Ah, um teorema. Teorema. Trabalho. Energia. Com tracinho assim mesmo. Tá? Então é isso. Então, essas duas expressões aqui são as da primeira parte da nossa aula de hoje, são as mais importantes. Tá? E aí o que eu estava dizendo? Claro, a própria definição de trabalho, como a gente construiu aqui, é a origem de tudo, né? Estava dizendo para vocês é o seguinte, dá para a gente começar a esboçar a ideia de que tenha uma conservação de energia. Olha só, quando eu saio daqui, estou aqui parado e vou até a cozinha, eu coloco meu corpo em movimento, né? E eu já disse para vocês, eu vou ter que aplicar força, não é isso? Nas minhas pernas vão ter que aplicar força para arrastar o meu corpo daqui até a cozinha, né? Então eu realizo o trabalho. Mas o que que acontece ao mesmo tempo? Enquanto eu estou aqui parado, e depois quando eu chego lá na cozinha, eu chego em movimento. O trabalho, a energia que eu gastei, né, fazendo essa atividade, saindo daqui até a cozinha. Gastei energia. Mas eu não tinha energia cinética, e quando eu chego na cozinha, eu tenho energia cinética. Eu gastei energia, trabalho sendo realizado. E apareceu energia na forma de energia cinética. Historicamente, não é uma coisa tão trivial assim de você pensar, não. Você pode ir já de cara, né? Vocês são experientes já em física desde o ensino médio lá. Você fala assim, não, mas é isso mesmo, a energia a gente não cria nem destrói, né? A energia cinética que apareceu foi do trabalho que você realizou. É isso mesmo. Mas essa ideia, esse conceito não é tão imediato, tá? A gente tem que construir ele mais, tá? E historicamente foi difícil chegar nisso, tá? Então, a quantidade de energia que você gasta, né? Ou seja, o trabalho que você realiza, nesse exemplo que a gente está dando, né? Ele, na verdade, ele está sendo convertido, ele está sendo, né? Transformado em energia cinética. Beleza? Então, já começa a esboçar, né? A gente já tem condições de esboçar aí essa ideia de conservação de energia. Beleza? Então, olha só dando um exemplo simples. Deixar um objeto cair, né? Supor que eu tenho um camarada aqui, de massa M, a uma altura, né? H aqui do solo, de novo aqui, ó, chão, né? E eu deixo ele cair. Se eu solto ele, ele cai. Olha só, eu soltei. Ele está parado. Quando eu solto, ele entra em movimento. Houve mudança do estado de movimento da caneta. Ué, se mudou o estado de movimento dela, tem que ter força. Algum não fui eu simplesmente soltei. Alguém aplicou uma força sobre a caneta, fazendo com que ela mudasse o estado de movimento dela. A gente sabe que força que é essa? É a força gravitacional, né? Vou deixar esse cara aqui do lado.
tem aqui a força gravitacional que age, que é a força peso que a gente chama. Então, Hugo, quando eu vou lá na farmácia e subo na balança lá e falo assim, peraí, moçada, eu vou aqui me pesar. Tá errado? Tá errado. Porque você não está medindo o seu peso, a sua força gravitacional, você está medindo a sua massa lá. Ah, é tantos quilogramas. Então, você não está pesando, você está amassando, vamos dizer assim, né? Você está medindo a sua massa. Porque peso é força, massa é massa, né? E lembrando que o G aqui é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a força gravitacional é a força responsável por puxar esse camarada e arrastar ele até o chão, né? Quando ele vai arrastando, né? Esse corpo vai caindo embaixo. Ele, vamos dizer que inicialmente aqui em cima, a velocidade dele é zero. Quando ele chega aqui embaixo, ele não chega paradinho, ele chega com um movimento diferente de zero. Mudou o estado de movimento dele. Uma pergunta que qualquer um poderia fazer é: quanto vale a velocidade, né, dele aqui, imediatamente antes dele bater no chão, cair, né? Qual seria? Hum? Qual o trabalho realizado pela força gravitacional? Como assim? Uai, tem força, não tem? É a força gravitacional. Tem uma distância sendo percorrida, não tem? Ele está saindo de uma certa altura e chegando até o chão. Então, tem espaço percorrido e tem força sendo atuando. Então, a pergunta é, né? Trabalho da força gravitacional, vou colocar um G aqui, vai ser a força gravitacional vezes o quanto percorre. Quanto que é? Ele está saindo de uma altura H, é o que ele vai percorrer durante a queda, é a altura H. Quem que é a força gravitacional? É a massa vezes a aceleração da gravidade vezes H. Né? Beleza. Porém, agora, isso daqui é a nossa definição lá de trabalho, aqui em cima. E a gente equacionou tudo direitinho. Olha só, isso aqui serve para quando? Olha, quando a força é constante, quando a aceleração é constante. Aí a gente pode usar a Torricelli. Aqui a força é constante? É, a força gravitacional é constante. Então, está valendo meu teorema, trabalho igual variação da energia cinética. Vamos abrir esse cara aqui. Energia cinética final menos energia cinética inicial. Agora, quanto é a energia cinética inicial desse objeto lá em cima, antes de eu soltar ele? Soltei. Zero, Certo. zero porque ele ainda não está em movimento. E isso, a velocidade dele lá em cima é zero, é nula. Então, esse cara que está aqui é zero. É um. Tem energia potencial gravitacional, né? Calma, vocês são muito apavorados, são ansiosos. Desculpa, é verdade. Mas Desculpa, agora. Hã? Perdão. desculpa. O que você falou? Não ouvi, desculpa. Só pedir desculpa. Ah, imagina que isso. Não, pode ser assim, isso é ótimo, sabe? Né? Vocês já sabem, então, aonde que eu vou chegar, né? Isso, olha, isso é legal, claro. Vocês têm que trazer o que vocês já sabem para cá. Isso é importante, né? Vocês têm que entender que também, né? A gente não está criando nada, né? A gente está construindo em cima de alguma coisa que vocês já conhecem, né? E isso é importante, né? São as bases para a gente erguer uma casa, né? Se elas forem muito boas, né? A casa vai se sustentar, né? As paredes da casa vão ficar de pé. Isso que é legal. Então, tem que considerar ela assim. Por isso que, às vezes, é bom, né, a gente, e eu costumo falar sempre, né, assim, ó, próxima aula a gente vai fazer isso. Por quê? Ah, o aluno tem um livro texto, tem internet, hoje tem uma série de fontes, né, de informação, que ele pode ir e falar assim, nossa, ele vai falar disso a próxima aula, deixa eu dar uma olhada. Aí você vai lá, você já dá uma olhada no que vai ser a próxima aula. Se você fizer isso e vir assistir minha aula vai render para você 10 vezes mais, tá? Isso, e aí você vai ter dúvida, você vai aprender, você vai sair dessa aula, né, vai ter muito menos
dificuldades para frente, vamos dizer assim. Isso é muito bom. Então, agora aqui, ó, vamos abrir, vamos colocar a definição de energia cinética. A energia cinética é massa, velocidade final ao quadrado, sobre 2. Né? Então, agora a gente só precisa simplesmente fazer o quê? Juntar os dois, ó. Isso daqui é trabalho da força gravitacional e isso aqui é trabalho da força gravitacional. São iguais, né? Então agora você tem que mgh igual a m velocidade final ao quadrado sobre 2. Observem que, né, tem massa dos dois lados. Posso cancelar, né? Multiplicando. E aí, só fazendo uma equaçãozinha, 2 vai multiplicando. Então, velocidade final ao quadrado vai ser igual a 2gh. E aí, tira a raiz quadrada. Velocidade final, que ele vai cair lá, vai ser igual a 2gh. Outra equaçãozinha para me guardar? Não, isso aqui é a resposta do meu problema, né? Da minha questão, tá? O que é interessante nela, né? Bom, tudo bem, é a resposta, tá? Mas o que tem interessante? Interessante dessa equaçãozinha aí é que a velocidade final, a velocidade com que a caneta, né, chega no chão, né, não depende da massa da caneta. Vou trocar essa caneta pelo meu celular, que é muito mais pesado. Se eu solto da mesma altura que a caneta, a velocidade com que o celular e a caneta chegam no chão são iguais. Aí você fala assim, pô, cara, isso não é, será que isso é intuitivo? Dá para imaginar isso? Que eles vão chegar juntos com a mesma velocidade? Não, porque no caso, se a gente estiver pensando em um caso na vida real fora, tem ainda que considerar a resistência do ar. E que isso, então, assim, não é só a força gravitacional. Normalmente, como a gente viu na outra aula, né, a força de resistência do ar, ela depende dessa área, né? Movimento para cá. Então, as áreas vão ser diferentes. Então, a força de resistência do ar aqui vai ser muito maior do que aqui. Então, as forças que vão agir, na verdade, sobre esses dois corpos, no nosso mundo real, né, não vão ser exatamente iguais, né? Não é a força gravitacional só agindo, né? Então, isso fica mais evidente, por exemplo, quando a gente podia pegar uma pena, né, uma folha de papel e um objeto mais massivo para a própria caneta. Aí você solta os dois, a pena vai sofrer mais a resistência do ar, vai chegar no final, né, lá atrasada, lá no chão, a caneta chega primeiro, né? Então, de novo, isso daí, historicamente, né, do ponto de vista histórico, ela foi difícil para a galera conceber isso, tá? Foi difícil. Por quê? Porque a gente não vive nesse mundo idealizado, desprezível da nossa física aqui agora, né? A gente tem coisas que, né, que atrapalham, vamos dizer assim, o nosso pensamento. A resistência do ar, atrito, né? Vou falar uma palavra técnica, tá? São forças dissipativas. Já vou falar para vocês o que vem a ser isso. Legal? Primeira metade da aula concluída. Missão cumprida. Vamos para a segunda parte agora. Então, aqui, né? Trabalho mecânico e cinético.
Energias potenciais, olha só. A primeira observação que eu faço aqui, e letrinha, letrinha, esqueci de colocar a letrinha. U maiúsculo. Tá? No potencial. Desculpa, no plural. Por quê? Porque são várias. Primeira observação. Tem potencial, já disseram, né? Gravitacional, associada à força gravitacional. Tem a força elástica, né? E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre força elástica, né? Tem a força, a energia potencial elétrica, ou, de uma maneira mais geral, eletromagnética, associada à força elétrica, força de Coulomb. Cargas positivas se repelem, cargas positivas e negativas se atraem, né? Beleza? Tá? Então, são forças, né? Então, diferentes energias potenciais associadas a diferentes forças, tá? Essas forças são interessantes porque essas que eu falei, porque elas são chamadas de forças conservativas, tá? Então, vamos começar com a energia potencial. É importante a gente colocar aqui, porque lá em eletricidade vai aparecer potencial elétrico e vai aparecer a energia potencial elétrica. Potencial elétrico é uma coisa, energia potencial elétrica é outra coisa. Então, desde já, vamos sempre escrever energia potencial. Vamos começar com a gravitacional. Gostei dessa curva, ficou muito forte. Como é que a gente calcula a energia potencial? Como eu disse para vocês, elas estão associadas à força. No caso aqui, a força gravitacional. Então, a gente escreve, a gente deduz, né, a energia potencial gravitacional, né, a partir do trabalho, ou seja, né, do trabalho que a força gravitacional realiza, por exemplo, durante a queda de um corpo. Só que agora eu vou precisar de colocar ali umas referências, tá? Mesma figurinha, mesmo desenho. Eu vou colocar a minha referência, né? Vou chamar aqui a vertical, posso chamar de H, posso chamar de H? Ou posso chamar de Y? Tanto faz, né? Vamos chamar de Y só para mudar a cor da grama, beleza? Então, tem um corpo aqui, né? E vou deixar ele cair e até uma certa altura aqui. Eu não quero esperar que ele chegue aqui no chão, tá? Então, durante a queda, a força gravitacional, que é mg, é que atua sobre ele, né? Hugo, quando você colocou a referência ali, você colocou positivo para cima, não é isso? Então, a força gravitacional sua aqui tem que ficar o quê? Negativo. Beleza? Então, vou marcar aqui, ó. Esse camarada vai ser a posição inicial. E esse camarada que está aqui é a minha posição
final. Beleza? E aí vamos calcular o trabalho, tá? O trabalho é a força pelo deslocamento. Aqui o deslocamento é na vertical. Então, aqui é a força, né? Vamos abrir esse ΔY aqui. Vai ser posição final menos posição inicial. Vamos... Esqueci de colocar o menos mg ali, né? Então, vai ser a força menos mg. Vamos deixar assim para... E aí, posição final menos posição inicial. Tá? Então, aqui, vou fazer o produto, né? Então, esse camarada que está aqui vai ser menos mgy2, então vai ficar menos mgy2. Agora, menos, né? Menos aqui. Com esse menos aqui, vai ficar positivo, mais mgy1. Beleza? Esse cara que está aqui, tá, olha só, de novo aparecendo aqui, ó, grandezas físicas que são constantes, mg, vezes a posição final. Aqui, constantes, mg, vezes a posição inicial. E isso é igual a, desculpa, faltou aqui, ó, energia, igualzinho a gente fez lá, ó. Isso aqui é energia. Então, do lado de cá, eu também tenho o quê? Energia. Da mesma maneira como eu defini que esse camarada que estava aqui, ó, né, era uma energia, e no caso aqui é a energia cinética, porque tem a ver com a velocidade, aqui eu vou fazer a mesma definição. Só que aqui, né, se eu for fazer o final menos inicial, como eu fiz aqui para a energia cinética, porque para aparecer um trabalho igual a variação, eu tenho que tomar cuidado, porque se eu colocar o positivo menos, né, o negativo, né, então esse cara ia ficar assim, ó, mgy1 menos mgy2. Então esse camarada que está aqui, ó, na verdade é início, e esse cara que está aqui é final. Não fica delta. Mas se eu definir, colocar um menos em evidência, então eu consigo fazer trabalho gravitacional igual a... Vou colocar um menos em evidência, um menos para fora. Menos em evidência. Então esse cara vai ficar mgy2 menos... Porque eu coloquei em evidência. O menos, uma vez que ele está fora do parênteses, depois ele entra multiplicando. Se eu tenho mais aqui, colocando menos em evidência, eu preciso de colocar ele negativo. mgy inicial. Agora aqui fica final, dentro do parênteses. Inicial. Aqui fica delta. Joia. Então, vamos fazer a definição? Então, eu vou definir. Como esse camarada que está aqui, mgy, é energia, eu vou definir ele como... Né, a energia potencial gravitacional igual a mgy. Do jeito que eu fiz aqui, ó. Uma outra energia, agora é a potencial. Esse cara que tá aqui é a energia. Já sabia que era energia, só vou dar um nome para ela. Gente, olha só, eu não estou fazendo nada de diferente que eu fiz aqui em cima no exemplo. Eu só estou organizando as ideias. Pense bem nisso.
Por isso é uma definição. Estou organizando para ficar mais fácil da gente entender. E às vezes, fazendo da maneira como eu estou fazendo, organizando melhor, a gente acaba conseguindo enxergar coisas que não enxergava antes. Já a gente vai chegar nisso. Então, fazendo isso, né, fazendo essa definição, então, como é que fica o trabalho da força gravitacional? Então, o trabalho da força gravitacional vai ser igual a menos a parênteses gravitacional final menos gravitacional inicial. Quem é que está dentro do parênteses? O delta. Menos a variação da gravitacional. Nossa, complicou demais esse sinal de menos ali. O que significa o sinal de menos numa variação? Variação pode ser negativa? Pode. Né? No caso do exemplo aqui, olha só. Se eu definir, da maneira como eu defini, então aqui em cima, você vai ter uma energia potencial gravitacional, né? E aqui embaixo você vai ter uma outra energia potencial gravitacional. Quem é maior? A energia gravitacional na posição 1 ou a energia potencial na posição 2? A potencial gravitacional lá em cima é maior porque o Y é maior. E então, o que está acontecendo durante a queda? Durante a queda, a força gravitacional está realizando trabalho. Sim. Então, o que está acontecendo com a energia potencial gravitacional? Ela está aumentando ou está diminuindo enquanto a força gravitacional realiza trabalho? Lá em cima, maior. Lá embaixo, menor. Então, enquanto a força gravitacional realiza trabalho, a energia potencial, ela diminui. Em variações, em deltas, né? Variação negativa significa que aquela coisa, aquela grandeza física, diminui com o passar do tempo ou durante a ação. Pensa assim. Então, o trabalho que ela está fazendo, que a força gravitacional está fazendo, é um trabalho positivo. Mas a variação é negativa. Porque o fim é menor do que o começo, do que o início. Para que esse camarada aqui fique positivo e por isso valha, seja igual, a gente não pode falar que algo positivo é igual a algo negativo. Não, não pode. 10 não é igual a menos 10. 10 é 10 e menos 10 é outra coisa. Certo? Então, para que fique igual, eu preciso de ter um menos aqui na frente. Tá? Beleza? Então, não fica apavorado com o sinal de menos. Menos significa o seguinte, né? Que, né, ele é o contrário. Se aumenta, enquanto eu estou fazendo um trabalho positivo, a variação da energia potencial ela é negativa, ou seja, diminui com o passar do tempo. Né? Beleza? Então, agora, olha só, a gente está pronto para chegar numa ideia de conservação. Se eu faço desse jeito, né? Então, agora eu vou juntar tudo, hein? Juntar tudo. Durante a queda, a força gravitacional realiza trabalho. Se tem realização de trabalho, tem variação da energia cinética. E olha só, a variação da energia cinética ela é positiva. Aqui em cima ela não tem energia cinética, aqui embaixo ela tem energia cinética. A energia cinética, durante a realização do trabalho, aumenta. Então a variação é positiva, por isso que não tem o sinalzinho de menos aqui. Então, juntando as duas coisas agora. O trabalho da força gravitacional faz com que a energia cinética do corpo que cai aumente. Ao mesmo tempo, dada essa definição, como eu fiz aqui, a energia potencial também se relaciona com o trabalho. Está aqui, ó. E enquanto a energia cinética aumenta, a energia potencial gravitacional diminui. Vamos juntar? Então, a gente sabe que o trabalho da força gravitacional, nesse caso, só tem a força gravitacional. Desconsiderei, desprezei resistência do ar e tal, tudo mais. Então, ele é igual à variação da energia
cinética. Essa é a primeira coisa que a gente viu lá. Segundo, definimos então lá a energia cinética. Agora definimos aqui energia potencial gravitacional. Então, o trabalho realizado pela força gravitacional no corpo caindo, dada a minha definição, é igual a menos a variação da energia potencial correspondente à gravitacional. São iguais, né? Então, vamos igualar os dois. Então, vou ter aqui variação da energia cinética igual a menos a variação da energia gravitacional, potencial gravitacional. Deixa eu abrir. O que é delta? Cinética final menos cinética inicial. Igual a menos. Vou colocar o parênteses, depois a gente tira. Potencial gravitacional final menos energia potencial gravitacional inicial. Vou multiplicar por menos. Então vai ter final, inicial. Aí eu vou ter menos gravitacional final, menos com menos, mais gravitacional inicial. Agora a minha ideia é o quê? Eu vou separar. Do lado aqui eu tenho, né, final e tenho final aqui. Tem início aqui e tem início aqui. Então a minha ideia agora é separar de um lado da igualdade tudo que é início e do outro lado da igualdade tudo que é final. Beleza? Então eu vou ter energia cinética final. Vou pegar esse camarada e trazer ele para cá. Ele é negativo, vai para o outro lado da igualdade, positivo. Mais energia gravitacional final. Igual. Agora eu vou pegar esse camarada que está aqui, energia cinética inicial, e vou trazer ele para o outro lado da igualdade. Menos energia cinética inicial vai para o outro lado, mais energia, mais não preciso escrever, né? Energia cinética inicial, mais o termo que já estava lá, gravitacional inicial. Então aqui o que eu tenho do lado de cá? Eita, errei na caneta. Final, inicial. Tudo que está aqui é final, tudo que está aqui é inicial. Outra definição na aula de hoje. Quem que eu vou definir agora? Vou chamar definição. Para ficar bonito. Que nome que a gente dá para a soma da energia cinética mais, precisa do 2, da energia cinética mais de um corpo, mais a energia potencial dele. Que nome que eu dou para essa soma dessas duas energias? Eu acho que é energia mecânica, é isso? Isso. 10 de novo para você. Isso é energia mecânica. É o nome que eu estou dando. O nome eu dou porque eu quero, né? Então não precisa entender, por que quer? Não, porque acho que fica melhor assim. E olha que bonito. Se eu faço isso, agora eu volto aqui, ó. Então, quem que eu tenho aqui final? Aqui, então, eu tenho energia mecânica final igual. Do lado direito agora, eu tenho energia mecânica inicial. O que que essa equaçãozinha diz para mim? Diz que condição final é igual
Isso. Se o fim de qualquer coisa é igual ao início, quer dizer que não varia. O que significa que não varia? É constante. Essa expressão diz para mim, então, que se eu considero só a energia, desculpe, só a força gravitacional, a energia mecânica ela tem que ser rufem os tambores. Agora é a hora de vocês escutarem os anjinhos cantando, né? Nona Sinfonia de Beethoven e tal. A energia mecânica ela é constante. Isso vai trazendo a ideia para a gente de conservação de energia. Primeiro é na mecânica, depois a gente vai generalizar isso, né, para outros campos, né? Só vamos trazer, claro, aqui para nosso contexto biológico. Vamos falar de metabolismo, né? Quanto de energia eu tiro de um alimento? Como é que eu sei? Como é que eu meço quanto de energia um alimento me dá, né? Vocês sabem como é que é? Eu vou lá e queimo ele e vejo quanto ele libera de calor, né? Eu meço aquela quantidade, é assim que a gente faz. Meço a quantidade de calor que ele libera, que ele libera. Então, aquela é a quantidade de energia, né? E aí, aquela quantidade de energia que eu ingeri, que eu consumi, né, ao longo do dia, né, me deu tanto de energia, né? Se eu gastar, né, essa energia, né, totalmente, né, beleza. Se eu gastar mais do que essa energia que eu consumi, o que acontece? Eu preciso de ter reservas. Eu tendo reserva, significa que eu emagreço. Se eu não gasto essa quantidade de energia que eu ingeri, ela vira reserva, ou seja, eu engordo. O que eu estou falando aqui o tempo todo? Estou falando de que energia tem que conservar, né? E o gasto de energia são dois tipos principalmente, né? O gasto de energia metabólica, o que é? É basal, vamos dizer assim, que é a energia básica que eu preciso para o corpo simplesmente permanecer vivo, né? Então, para realizar todas as suas funções metabólicas, né? O coração bater, o intestino trabalhar, né? O meu cérebro, manter a temperatura do meu corpo constante, né? 36 ali em torno de 36 graus Celsius. Isso é energia básica, certo? Tá? Fora a energia que eu uso para realizar trabalho. Ah, eu tenho que sair daqui, ir até a Unifal, tenho que dar aula, ou então sou um trabalhador da indústria, né? Da civil, né? Eu tenho que ir lá pegar tijolo, carregar massa, rebocar uma parede. Então, são trabalhos mais físicos. Isso, então, tudo tem que ser contabilizado, certo? Podem me perguntar, Hugo, olha só, você colocou na conta aí do metabolismo, né, basal, manter a temperatura constante. Então quer dizer que, pensem aqui comigo, no inverno o tempo está mais frio, né? O ambiente em que eu estou está mais frio. Então, para manter a minha temperatura do corpo constante, eu gasto mais energia. Por quê? Porque eu vou perder calor, eu vou irradiar calor, né? Vou transferir calor para o ambiente, né? Uma quantidade maior de calor para o ambiente, né? Do que quando tiver um dia quente. Que é essa transferência de calor, ela se dá quando há diferenças de temperatura. Se a minha temperatura está 36 graus Celsius e o ambiente está 36 graus Celsius, não tem troca de calor entre os corpos. Na verdade, tem. Sai daqui, vem para cá, mas sai daqui e vem para cá também. No final das contas, é zero, né? Agora, se a temperatura do ambiente está mais alta e meu corpo está 36 graus Celsius, né? Vai ter calor saindo daqui do ambiente e indo para o meu corpo. Meu corpo começa a esquentar. É uma lei da termodinâmica, né? A gente vai falar disso, né? Meu corpo começa a esquentar. Eu não posso, né? Eu vou ter problemas. Eu vou ter que refrescar meu corpo, né? Principalmente por conta das proteínas, né? As proteínas, elas desnaturam, né? Elas se dissociam, elas perdem e as enzimas perdem as suas funcionalidades, né?
em temperaturas aí em torno de 40 a 50 graus Celsius, elas começam a desnaturar. Então, se eu estou num ambiente de 40, 42, 44 graus Celsius, meu corpo, minhas proteínas começam a perder as suas funções, ou seja, eu começo a falir, né? Ratear, um carro começa, o motor começa a ratear, né? Agora, se a temperatura está mais baixa do ambiente, o meu corpo começa a dar calor para o ambiente, né? Então, para manter a temperatura, então, se ele dá calor para o ambiente, a minha temperatura começa a cair. E ele vai tender, então, subir a temperatura. Então, eu precisar ingerir mais caloria. Por isso que no inverno, aqui pra gente, principalmente no sul de Minas, que é mais frio, ali na Mantiqueira, no Alto da Mantiqueira, que é bem friozinho, né? A gente fala assim, no inverno o apetite da gente é maior. Por quê? Porque você precisa de mais calorias para manter a sua temperatura do corpo constante. E a historinha do que eu ia contar para vocês é exatamente isso. Um médico inglês, né, do século XIX, ele observou que o sangue, é um médico alemão, trabalhava para os holandeses. E ele, em navios, é um médico lá do navio. E ele estava na Indonésia, né? Foi lá para a Indonésia, um lugar muito quente, né? Tropical, a linha do Equador passa ali pertinho. E aí ele reparou que a cor do sangue, né? Dos marinheiros lá na Indonésia era diferente da cor do sangue quando eles estavam lá na Holanda, lá, que é um clima mais frio, né? Temperado, né? E aí ele ficou pensando, mas o que está acontecendo? Né? A ideia dele era a seguinte, a gente vai falar disso. Qual que foi a ideia dele, né? O que dá a cor vermelha ao sangue, né? São né? Os constituintes do sangue lá, são vários tal, mas ali a gente tem hemoglobina, né? E a hemoglobina que carrega o oxigênio, né? Para as células. Então, o que que acontece? Desculpe, eu falei sangue, mas que sangue, né? Você tem dois tipos de sangue. Você tem o sangue arterial, que é rico em oxigênio, claro, né? E tem o sangue venoso, né? Que, pelo contrário, né? A ideia é essa, né? Chega ali nas células, há a troca de gases, né? O sangue, a hemoglobina entrega o oxigênio e pega o gás carbônico, né? Então ele volta para o coração, o sangue venoso volta para o coração, pobre em oxigênio. Então o Mayer, ele observou que o sangue venoso da galera lá na Indonésia era mais vermelho do que o sangue venoso, né, de quando eles estavam lá num clima mais frio, né? E aí ele falou assim, mas então isso tem a ver com a quantidade de oxigênio. Quer dizer então que quando o cara está lá na Indonésia, no clima quente, né, vem uma quantidade de oxigênio, não precisa de toda aquela quantidade de oxigênio para a célula, e ele vai embora com uma quantidade de oxigênio maior do que quando está no clima frio. No clima frio, vem uma quantidade de oxigênio, a célula precisa de mais oxigênio. E o sangue venoso que volta com menos oxigênio que quando né, está no clima quente. Olha a ideia do cara, isso é século XIX, hein? Né? E olha só como as coisas vão juntando. E eu já estou falando de condições mecânicas, mas já estou colocando termodinâmica na brincadeira. Né? Beleza? Vou falar agora de uma outra força, e, portanto, de uma outra energia potencial, que é importante. Principalmente porque o nosso corpo tem tecidos elásticos. Tendão é elástico, né? A pele, até certo ponto da vida, é elástica, né? Depois de um certo... Ó, já estou passando já. Né? Depois de um certo ponto, ela perde a elasticidade. Aí, Hugo, isso aí é falta de colágeno, vai comer a gelatina, não é isso que vocês falam? Deixa eu ver, eu usei letrinha aqui. Então, agora energia potencial elástica. Os minutinhos finais aqui, eu só vou começar, não vou terminar, né? Porque eu vou agora, né, falar da força elástica para terminar a aula. E aí, depois, na próxima aula, falar da energia potencial elástica. Termina.
Então, aqui vai ser o E, né? E de elástico. Associado, então, a força elástica. Eu já vou dar um spoiler, não, mas sempre me pergunto, mas a força elástica é uma força fundamental na natureza? Não. Ela deriva das ligações químicas, né, dos materiais. E a ligação química é o quê? Elétrica. Então, no fundo, vamos escrever assim, né? No fundo, ela é de natureza elétrica. Não é fundamental, né? Então, vou usar um sisteminha mais simples para a gente entender a força elástica, que é a mola. Mola elástica. Você puxa ela, solta, ela volta na posição inicial dela. Então, de novo, é uma experiência. No laboratório, se a gente tivesse um laboratório de física, a gente faria essas experiências mentais aqui. Então, aqui agora eu preciso de uma paredinha, tá? No chão. E eu vou prender aqui na parede uma mola. E vou prender a mola um corpo. De massa M. Então, se tá lá paradinho, né? Eu monto as coisas, a mola, ligo na massa, deixo ela lá quietinha, ela fica ali parada, né? Então, aquela condição de parado, como a gente já falou, se está parado, permanece parado, quer dizer então que a soma de todas as forças que estão agindo sobre o corpo ali é zero. Então, é uma condição de equilíbrio. Se eu for lá e pego essa massa e puxo ela da posição de equilíbrio, da condição em que ela fica parada, e solto, o que vai acontecer com essa massa? A mola vai puxar ela de volta para a posição de equilíbrio. Só que pelo fato dela estar em movimento, ela passa agora comprimindo a mola. Aí ela vai ficar fazendo o quê? Um movimento de vai e vem. Se a gente, de novo, despreza o atrito que existe ali sobre a superfície onde o corpo está deslizando, né? Despreza a resistência do ar, aquela massa e a mola vão ficar o quê? Balançando ali, indo para lá e para cá no vai e vem a vida inteira. Já a gente vai chegar nessa ideia de que a força de atrito ela mexe com essa relação, essa constância, tá? Então eu vou fazer isso, eu vou pegar uma referência e vou colocar essa referência aqui, eu poderia desenhar aqui, né? Mas eu vou pegar essa referência, como agora é na horizontal, eu vou chamar de x, tá? E aí eu vou dizer que o positivo tá para a direita. Pode ser para a esquerda? Pode, não tem importância, tá bom? Então aí o que eu vou fazer? Eu vou aplicar uma força, né? Eu vou aplicar uma força e vou arrastar todo mundo, né? A mola estica, eu não vou desenhar a mola aqui, né? Até uma certa posição, né? E essa posição aqui, né? Ao medida a partir do zero está aqui, meu eixo de origem, o O de origem, né? Do meu sistema de coordenadas, ali que o x vale zero, né? Até uma certa posição aqui, né? X, tá? Vou chamar de X aqui, diferente desse meu X aqui, ó. O X bodoso e o X retinho, tá? Então, arrastei ele, né? É claro que eu vou ter que permanecer puxando ele aqui, porque se eu soltar ele, a mola puxa ele de volta para o lugar, não é isso? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma medida da força, a força que eu tenho que fazer, para arrastar ele até essa posição X, tá? Então, quando eu faço essa experiência, eu vou montando uma tabelinha, força que eu tenho que puxar e posição X. Então, eu vou colocar aqui, vou ter uma força 1, x1. Se eu puxo mais, se eu vou para mais longe, uma posição maior ainda, eu vejo que agora eu tenho que aplicar uma força diferente, maior também. Se eu for fazendo isso,
Cada vez mais longe eu for, maior é a minha força. Então, eu faço um gráfico. Posso fazer um gráfico da força, né? E eu estou vendo que a força que eu tenho que fazer para esticar, ela depende de quanto sai da posição de equilíbrio. Então, para uma posição x1, x2, x3 e assim vai, né? Eu tenho forças. Nossa. Vou ser um pouquinho maior. E aí, quando eu faço essa experiência lá no laboratório, eu observo que esse gráfico que aparece aqui é uma reta. Tá. Reta quer dizer o quê? Um comportamento linear. Hugo, mas isso que você está falando para mim é aquilo que você está cansado de falar toda hora. Você vai lá, você puxa e você observa que a força que você tem que aplicar, ela é proporcional à força, ela é proporcional ao quanto você sai da posição de equilíbrio. Quanto maior a força, quanto mais longe da posição de equilíbrio eu estou, quanto mais eu estico a mola, mais força eu tenho que fazer. Eu não gosto, né, de proporcionalidades, eu quero colocar uma igualdade, então eu vou ter que colocar aqui agora uma constante de proporcionalidade. Uma constante. No caso aqui, ó, ela é a inclinação da reta, porque ele é o meu coeficiente angular da reta. Não aqui, né? Lá da função de primeiro grau. Tá? Que nome que eu vou dar para essa constante de proporcionalidade? É a constante, é uma constante, né? Elástica da mola. Se eu trocar a mola aí por uma corda elástica, né? Tipo daquelas de bang jump, tal. Então é a constante elástica da corda também, né? Isso daqui, então, é a minha força elástica e ela é conhecida, nome, né? É o nome, é lei. Quem fez essa experiência não é Hooke, é Hooke. Lei de Hooke. Tá? É o nome desse cara. Isso é a minha força que eu tenho que fazer para poder esticar a mola. Essa é a experiência disso para mim, né? Agora, observa aqui o seguinte. Se eu puxo, essa é a minha força. Vou até colocar aqui, ó. M, não gostou? M de minha força. Aqui é a minha força. Eu aplicando essa força para esticar a mola. Mas ao mesmo tempo que eu puxo a mola, por que, né, eu tenho que ficar mantendo a força ali para poder manter, esticar? Porque a hora que você estica a mola quer voltar à sua condição inicial. Então, o que acontece? Ela puxa o cara de volta. A força que a mola faz é a força elástica. Então, se você tira a mola da posição de equilíbrio, a mola vai tender a voltar para a posição de equilíbrio. Então, a mola aplica uma força elástica em todo o tempo. Saiu da posição de equilíbrio,
aqui, na verdade, né, não tem força elástica, porque eu estou sobre a posição de equilíbrio. Eu saio da posição de equilíbrio, tem uma força elástica no sentido contrário. Se eu puxo, estico e fico ali segurando, né, tá parado, mesmo esticado, né? Isso significa o quê? Tá parado, a resultante de forças que estão agindo ali sobre o corpo e a mola é igual a zero. Isso significa que nessa condição em que tá tudo parado, a minha força tô terminando, tá? Fiquem... Estico e seguro, ou seja, né? Fica tudo parado. Tem a minha força puxando para lá e tem a força elástica puxando no sentido contrário. Nessa condição, a força, a minha força, ela é igual a menos a força elástica. Por que do menos? Porque a força elástica está no sentido contrário. Se eu disse que para a direita era positivo, então a minha força ela é positiva para a direita, nesse exemplo que eu estou dando. E, portanto, a força elástica ela é negativa. Para igualar os dois, eu não posso igualar, como eu disse, 10 igual a menos 10. Eu tenho que multiplicar por menos 1 para poder igualar. Por isso aparece esse menos que está aqui. Se é assim, né? Agora eu vou pensar nesse cara que está aqui. Então, a força elástica, ela é igual, passar o menos para o outro lado, menos a minha força. Então, vai ser igual, a minha força é, a experiência diz que é constante elástica vezes x, então é menos kx. E é ela que eu quero. Essa é a força elástica. Aí a gente vai calcular o trabalho dela. Joia, gente? Isso é a experiência. Isso aí a gente tem que ver. É a historinha que eu estou contando para vocês. É assim? É. Por quê? Porque funciona assim. Beleza? Gente, muito obrigado. 10h40 já. Valeu pela atenção de vocês. Um abraço. Até semana que vem. E hoje, para quem está ansioso aí, querendo ver a lista, se a lista é muito difícil, se a lista né? Tá esperando essa lista impraticável, tá? Hoje eu coloco lá, tá? Sem foto. Um abraço para vocês.